All Star é a música que eu fiz que conta a história da minha relação com a Cássia. Cássia Eller. Nasceu no momento onde a gente se tornou de fato amigo. Eu já conhecia a Cássia acho que desde 92, alguma coisa assim, mas foi em 98 de fato. Eu estava no Rio de Janeiro para gravar o disco dos Titãs em estúdio. E nos primeiros dias, como é habitual em gravações de estúdio, a gente tinha muito tempo ocioso, preparar, montar equipamento e tudo mais. E eu estava super ansioso para mostrar as músicas novas que eu tinha para a minha banda, que era o Renato Massa, baterista, o Fernando Nunes, baixista, e Alan Lan, percussionista, sendo que Fernando e Alan Lan tocavam com a Cássia, já nessa época. E daí a gente fez uma série de ensaios, a gente promoveu, e a Cássia passou a ir a todos os ensaios, e foi daí que a gente começou a ficar fissurado um no outro. E ela cantava no mesmo tom que ele, toda música que ele mostrava ficava bom pro tom dela. E ele comentava, caramba, e eles comemorando ali aquela sintonia, né? As pessoas próximas sabiam que era uma admiração, era uma coisa que passava, né? Não era só profissional, era um encontro de espíritos ali, né? De temperamentos, eram gostos parecidos, foi uma identificação total. Nós dois, de certa maneira, algo que nos sempre foi a nossa afinidade, a nossa identificação, se dava por uma certa esquisitice. Ambos, que tinha a ver com a nossa retração, com a nossa timidez. No fundo, é uma grande declaração de amor a ela. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria dois para os novos lábios. As conversas deles eram realmente intermináveis. Eles varavam a madrugada tocando e conversando. Eles trocavam cartas diárias, praticamente, né? Então, acho que assim, a música fala do processo. Ela fala do andamento do relacionamento deles, que era assim, uma troca de informações, uma troca de conversas, uma troca de gozações de parte a parte, que tinha muito isso também no relacionamento dos dois, e que era assim, aparentemente interminável. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras... E havia uma série de coincidências, de signos. O fato da Cássia morar em Laranjeiras e eu ser ruivo, e naquele tempo tinha bem mais cabelo do que hoje, eles eram bem mais laranjas, achava uma graça, porque eu me sentia com um laranja, né, indo no bairro das Laranjeiras. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu All Star azul combina com o meu preto de cano alto. Eu tinha um tênis muito querido que a minha mãe trouxe dos Estados Unidos, na época, nos anos 70, 75, alguma coisa assim, que eu guardava ele, que era um tênis, um All Star preto de cano alto. E a Cássia usava um tênis azul, um All Star de cano baixo. E eu lembro que um dia, numa sessão de ensaios, eu cheguei com o tênis, justamente para fazer uma bossa para ela, que usava o All Star. Na hora que eu entrei ali no ensaio, vindo direto de São Paulo, os ensaios eram no Rio de Janeiro, ela olhou toda espantada e eu percebi que aquilo causou um impacto que eu desejava. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tenho seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Tem uma coisa que parece uma contradição ali, que é, como assim, se eu não tenho seu endereço, no entanto vou visitá-la? Eu sabia chegar na casa da Cássia. Sabia onde era, sabia o nome da rua, inclusive, e tal, e pegava táxi. Mas durante algum período, eu escrevia cartas para ela. E uma das cartas que eu escrevi para ela, a primeira, evidentemente, eu não sabia o endereço formal. Qual o nome da rua, o número do prédio e o CEP e tudo mais. Então, eu me lembro que eu liguei para ela e ela falou, você quer o meu endereço? Eu falei, porra, bicho, eu queria mandar uma carta. Eu falei, mandar uma carta? Você é louco, Nando. E daí a gente trocou não, é uma correspondência muito interessante, mas de uma mão só, porque ela nunca me escreveu uma carta. Eu escrevi várias para ela. Laranjeira, satisfeito sorrir, quando chego ali. Essa letra do Nando, ele é, assim como muitas dele, né, ela tem uma carga de emoção, né, e ela retrata alguns detalhes assim mesmo desse encontro dela com ele, né. Ele ia com um caderninho, né, tinha um caderninho com as letras e uns desenhos assim com lápis de cor. E eu tenho uma lembrança do Nando me mostrando
a letra dela, sem a música, e trechos da letra. Eu comecei ela no Rio de Janeiro, 16, 17, 18 de julho de 98. Tá aqui. E tem até uns versos diferentes, a música não tá aqui. Estranha gostar, tanto faz, a cor natural, o azul. Uma sensação que eu tinha, e me lembro que eu tinha, de fazer essa música, porque eu fiquei encafifado com ela. Falei, isso não tá bom. Quase que um resto de inspiração. E no fim não é, né? Acho que ficou bonita. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Salveria dois para os novos lábios. Eu gravei essa música no meu segundo disco, Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro, do ano 2000. A Cássia estava em turnê do acústico e meus filhos foram ao show. E eles me contaram que a Cássia tinha tocado All Star. Foi uma surpresa, porque isso não fazia parte do roteiro original. Eu vou falar uma coisa antes. Essa música aqui é do Nando Reis, chama All Star. Ele compôs pra mim na época que a gente ficou super amigo, há uns anos atrás, uns 3 anos atrás. E eu tenho muito orgulho, assim, ele gravou no disco dele e eu vou tocar aqui agora pra vocês. All Star é porque eu gosto de usar aquele tênis baiaba, All Star azul marinho, que é o meu preferido. E eu fiquei muito feliz, espantado, na verdade, surpreso. E me lembro também que da primeira vez que eu ouvi a Cássia cantar, e talvez tenha sido 1 ou 2 vezes só que eu vi ela cantando isso ao vivo, eu fiquei muito emocionado. Daí eu lembro que eu chorei, assim. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Cássia é muito inteligente e brilhante mesmo. E uma engraçada, um senso de humor muito ágil, assim. Então era uma conversa que me intrigava e me interessava, e eu muito apaixonado pelo descobrimento de tudo aquilo, pelo envolvimento da gente fazer o disco e tudo mais, e pela riqueza das nossas conversas. Então daí ficou um pouco louco, porque essa conversa que começamos ontem, não terminamos ontem, ficou para hoje, né? E essa conversa que não terminou ficou eternizada pela conversa que não terminou, porque a Cássia morreu muito cedo. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. E é uma música realmente muito especial. Já vi o Nando muitas vezes no show dele. Muitas vezes é um momento mais emocionante, assim, as pessoas realmente se emocionam, né? E essa história da Cássia com o Nando é uma coisa muito bonita, né? Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com o meio preto, ficando alto. Eu me lembro de uma apresentação onde daí eu me dei conta de que essa música tinha se tornado algo diferente dentro do meu repertório e dentro de tudo que eu já apresentei com música. Pouquíssimos meses após a morte da Cássia, eu fiz um show e foi uma surpresa para mim que aquele show estava lotado, mas abarrotado. E é surpresa mesmo, porque eu não, como eu te falei, eu fazia poucos shows e não tinha essa notoriedade como artista solo que hoje parece que eu tenho. A minha relação com a Cássia me colocou num lugar diferente, indesejável, inclusive, porque eu não gostaria de ter sido colocado nesse lugar por causa da morte dela. Mas isso de fato aconteceu. Assim que ela morreu, pelo fato da gente estar muito próximo, de alguma maneira, os olhos se voltaram para mim. E eu fiquei um pouco como eu diria, alguém que as pessoas que gostavam da Cássia iam procurar algo da Cássia em mim. E nesse show em Brasília, estava lotado. Era um show de voz e violão, e baixo, eu e o Cambraia. A tal ponto de que na hora que eu comecei a tocar All Star, todo mundo começou a cantar e eu não consegui cantar, eu comecei a chorar. E a gente interrompeu o show, porque eu precisei me refazer. Mas foi uma comoção, mesmo. E eu digo isso porque não estou exagerando, porque estava muito cheio.
E todo mundo estava muito impactado pela morte dela. Teve um show que eu fiz no Morro da Urca, que a Eugênia estava presente, a Eugênia Alolan. A Eugênia é tão recatada quanto a Cássia, então ela pouco vai aos shows, a gente se vê pouco, assim. E quando ela aparece é sempre uma emoção, assim, porque é como se fosse... tem uma solenidade. Eu trato assim. Esse show foi foda. No Morro. Foi foda, foi difícil. Difícil, assim, de conseguir cantar e não chorar. Acho que é isso. Se especulou muito sobre um suposto relacionamento amoroso entre os dois. Gente, desculpa, aquilo lá, mesmo que tenha tido um relacionamento amoroso, aquilo lá é uma coisa transcendente. Aquilo lá é um estágio muito acima do que a maioria das pessoas está acostumada a viver, mesmo num relacionamento amoroso. E ele ficou muito encantado de uma pessoa dar uma vida tão grande, né, às músicas dele, né? É uma forma, realmente uma das parcerias mais fortes, assim, de um compositor com uma cantora que eu já vi na minha vida. Assim. Eu adoro tocar essa música quando eu faço shows ao ar livre, a céu aberto. Essa coisa dela ter morrido e a ideia de que existe o céu, que não é exatamente uma ideia minha, que eu acredite, mas de qualquer maneira, como a música fala de All Star e é estrela, e eu gosto de cantar algo que o céu aberto me traz de emoção e de comoção. E, em geral, quando eu estou tocando, eu falo nisso. E, de certa maneira, quando eu falo, as pessoas acho que ficam numa prontidão e cantam mais ainda. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra ha visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar, continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje.